Alguém aqui sabe o que é resistência à insulina ou vocês não fazem ideia? Vamos lá, vamos entender primeiro o que é a resistência à insulina, o que causa a resistência à insulina e como a gente de fato vai tratar. Uma pessoa saudável que não tem resistência à insulina, não tem síndrome do ovário policístico, como que se comporta o organismo dela na alimentação? Ela vai lá e come, né? E, gente, quando eu falo come, pode ser tanto um carboidrato saudável quanto um carboidrato não saudável. Tanto faz se você tá comendo uma fruta ou um brigadeiro. Os dois têm carboidrato. Porque a gente tá explicando aqui hoje tanto faz. Para pessoas que não têm resistência à insulina, quando elas se alimentam de carboidrato, o que vai acontecer? O nosso sistema digestivo começa na boca. Enquanto a gente mastiga aquele alimento que a gente está ingerindo, seja ele saudável ou não saudável, as nossas papilas gustativas que estão presentes na nossa língua enviam uma informação para o nosso cérebro, falando: cérebro, tá chegando carboidrato, prepara aí o terreno. E aí o nosso cérebro, ele vai enviar uma mensagem pro nosso pâncreas que já vai começar a produzir insulina. Então olha a importância da gente também ter uma mastigação correta. Daí esse alimento vai pro seu estômago, continua o processo da digestão, as enzimas que estão ali no estômago fazem a quebra desse carboidrato e esse carboidrato quebrado chega lá no intestino. Qual que é o nome das pecinhas que compõem o carboidrato? Glicose. Erradamente chamada de açúcar no sangue. Gente, não existe açúcar no sangue, nosso sangue não é doce, tá bom? Tanto faz se você comer um brigadeiro ou uma fatia de pão. A gente tá falando de um doce ou de um salgado. Pro nosso corpo, esse carboidrato ele vai ser quebrado, ele vai ser fracionado em pecinhas menores chamadas de glicose, tá? Que é o substrato do carboidrato, é o resultado da quebra desse carboidrato. Quando o corpo faz isso, chega lá no nosso intestino pequenas pecinhas de glicose. E essa glicose é então absorvida. Quando o nosso corpo disponibiliza essas pecinhas, né, chegam essas pecinhas no intestino, o intestino faz a absorção. E uma vez que essas pecinhas de glicose estão lá no sangue, o que vai acontecer? Elas vão buscar a tal da insulina. Então lá no nosso organismo a gente tem a insulina, que foi produzida quando o cérebro avisou o pâncreas que estava chegando um carboidrato, porque a língua avisou ele. E a gente tem a glicose, né, que foi quebrada e chegou lá no intestino para ser absorvida. O que acontece quando essas duas coisinhas se veem? Elas se apaixonam loucamente. Um deu match no outro e eles vão, se plugar, eles vão se juntar, eles vão se encaixar, como se fosse uma chave e uma fechadura perfeitas. Eles têm um encaixe perfeito, é como se essa chave fosse feita para essa fechadura e eles têm uma ligação perfeita. Quando eles se ligam, o que acontece? A insulina, que é o transportador por quê? Porque transporta, né? Leva de um lugar para o outro. A insulina carrega essa glicose para o interior da nossa célula. E por quê? Porque lá na nossa célula tem um segurança que fica na porta muito chato, que a gente chama de membrana celular seletiva. Esse segurança, ele só deixa entrar dentro da célula a molécula de glicose que tiver juntinha, ligada, grudada à molécula de insulina. Se a glicose tá sem a insulina, ela não entra, porque naquela balada só pode casal. Então, solteiros não são permitidos, não são bem-vindos e eles não entram. O segurança não deixa a glicose sozinha passar. Só passa se tiver junto, se tiver em casal, se tiver casadinho, grudadinho, encaixadinho. Pois bem, essa insulina, então, leva a glicose para dentro da célula. O que acontece lá dentro? A insulina, gente, é um cafajeste. A insulina larga a glicose, então ela se desprende da glicose, larga a glicose lá dentro da célula e ela faz o quê? Ela sai para catar outra glicose lá fora. E quanto mais glicoses essa insulina pegar na noite, melhor, mais feliz ela vai ser. Essa glicose que tá lá dentro da célula vai fazer o quê? Ela vai ser transformada em energia. Essa glicose que entrou dentro da célula, ela vai se transformar, na verdade, em combustível. Então, a insulina, ela botou essa glicose numa enrascada, né? Ela fez a glicose entrar dentro da balada, largou ela lá. Essa glicose, ela vai ser totalmente exonerada em forma de energia e a insulina caiu fora para pegar outra glicose. Mas esse é o mecanismo pelo qual o nosso corpo produz energia. Então, a pessoa que não tem resistência à insulina recebe constantemente glicoses dentro da célula e essa glicose vira o quê? Energia, né? Vira combustível. Agora, o que acontece no nosso corpinho da mulher
que tem o raio da síndrome do ovário policístico junto com o raio da resistência à insulina. O começo é igual. Você recebe, né? Você recebe o carboidrato na boca, começa a mastigar, o cérebro recebe uma informação, avisa o pâncreas, tá chegando carboidrato. O pâncreas começa a produzir insulina e aí, quando a glicose chega lá no nosso intestino, tem insulina esperando, né? No nosso sangue. Só que essa glicose que a gente absorveu não vai com a cara da insulina que tá lá esperando por ela. Então, a gente tem uma insulina que o nosso corpo produziu. A gente tem o carboidrato que o nosso corpo produziu, absorveu, né, a nossa glicose. Só que eles não se encaixa, ó, gruda. Uma tenta fazer match com a outra e ó, não fica, não pega. Por quê? Porque elas não vão uma com a cara da outra. Elas não têm um encaixe perfeito. Por algum motivo, a insulina que a gente produz não consegue se ligar da forma correta na glicose que a gente obteve através da nossa alimentação. E aí, se não tem match, uma olha pra outra e fala, não gostei de você, não fui com a sua cara, ó, não encaixa, você não tem o mesmo encaixe perfeito do que eu. O que que vai acontecer? A insulina não vai conseguir transportar o carboidrato para dentro da célula. E aí, o que que vai acontecer lá no nosso sangue? Se o nosso carboidrato não conseguiu a absorção correta pela nossa insulina, a gente vai ter um monte de insulina no nosso sangue. A gente vai ter um monte de carboidrato no nosso sangue que não se encaixam, não se ligam. Na nossa célula, o que que vai acontecer? Não vai ter energia. A glicose não vai conseguir entrar dentro da célula para gerar energia. Então, a gente fica sem energia, não tem cansaço, não tem disposição. Dorme 8, 9, 10 horas seguidas e parece que não é suficiente. Você pode dormir 12 horas no final de semana que você vai acordar cansada, vai acordar esgotada. Quando come, sente muito sono. Parece que você come para ter energia e, na verdade, a comida faz você ter menos energia. Quem aqui passa por isso? Quem aqui tá se identificando? Coloca eu aqui nos comentários. E aí, o que vai acontecer? Não para por aí, né? A gente não fica só sem energia. É como se, pra vocês entenderem, né? Um exemplo que eu gosto de dar muito, é como se você tivesse com o seu carro zerado de combustível, pane seca, dentro do posto de gasolina, do lado da bomba de combustível, a bomba tá sem mangueira. Ou seja, o combustível tá ali do seu ladinho, você tá no lugar certo, na hora certa, mas a gasolina não consegue entrar dentro do tambor ali, do tanque de combustível, porque não tem a mangueira que faça esse transporte. O nosso corpo tá assim, a gente tem um monte de glicose, a gente tem um monte de insulina, mas a gente não consegue fazer essa glicose entrar onde deveria, porque ela não se liga ao receptor, ela não se liga à insulina, e sem insulina ela não é transportada. O que vai acontecer com essa glicose que sobrou? O nosso corpo ele não pode estocar glicose na nossa corrente sanguínea. Só que o nosso corpo entende que hiperglicemia, ou seja, excesso de glicose na corrente sanguínea é algo muito ruim, que é diabetes. Então, uma vez que você tem muita glicose porque comeu carboidrato, mas não conseguiu absorver essa glicose, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai pegar essas glicoses aqui e vai converter em gordura. Então vai pegar esse monte de glicose solteirona que ficou lá pra titia, que não conseguiu um bofe que encaixasse direito nela, e vai fazer o quê? Vai virar gordura. E essa gordura vai virar estoque. Ou seja, vai fazer com que o nosso corpo tenha estoque de energia. E o que acontece com essa gordura? Vai pra onde? Pro nosso corpinho, lá no nosso abdômen. Que a academia não resolve, que dieta não resolve. É aquele monte de glicose solteirona que não conseguiu um bofe na noite de hoje e foi parar no seu abdômen para servir de estoque de energia. Só que o nosso corpo se livrou da glicose, né? Não obteve energia a partir dela, mas resolveu guardar porque vai que um dia consegue, né, tirar algo dali. Mas a gente produziu o que em excesso? Insulina. E toda vez que o nosso corpo identifica que tem muita glicose no sangue, o que o corpo faz? Produz insulina para diminuir a glicose. É por isso que no exame de sangue, às vezes a glicose dá normal, dá 88, mas é por quê? Porque a insulina tá em excesso. Tem muita insulina para fazer aquela glicose ali diminuir. E o que o nosso corpo faz com essa insulina? Gente, insulina é moeda rara. É muito difícil achar uma insulina que preste. Entendeu? Então o corpo, ele não vai descartar essa insulina, não vai jogar fora. O nosso corpo vai querer o quê? Essa insulina vai mandar uma mensagem pro cérebro e falar assim: cérebro, tem muita insulina aqui, entendeu? Tem muito parceiro na pista hoje à noite e tá faltando glicose. O que o corpo vai fazer?
Carboidrato, carboidrato, que vontade de comer carboidrato, meu Deus, que eu quero um doce. Ai, eu acabei de almoçar, mas eu tô com fome. Ai, caramba, mas eu quero uma bolacha, eu quero um biscoito, eu quero uma banana, eu quero uma pá de amendoim, um doce de leite, um sorvetinho agora, tá calor. Você começa a pensar em comida loucamente. Em comida o quê? Fonte de carboidrato. É toda uma tentativa do seu corpo de produzir glicose para essa insulina que tá lá sobrando. Então a gente fica não só mais cansada, com mais fadiga, sem energia para nada, mas também com muita fome e muita vontade de comer o tempo todo. Só que aí, o que a gente faz nessa situação? Você vai lá no médico e aí fala pro doutor assim, doutor, eu tenho síndrome do ovário policístico, eu morro de fome o tempo todo, não consigo perder peso ou não consigo ganhar peso, porque a resistência à insulina pode causar as duas coisas, né? Tanto a dificuldade em aumentar peso quanto a dificuldade em emagrecer. E eu não sei mais o que fazer. Qual é o santo remédio que esse médico incompetente, que não entende de síndrome do ovário policístico, bolufas nenhuma, vai te passar? Metformina, Glifage, Glifage XR, Glifage 500. Para alguns, né, mais novos, mais atualizados, Saxenda, Victoza, Ozempic. Qual que é o papel desses queridinhos no nosso tratamento? O que o Glifage faz? Ele vai, em uma das pontas dele, ele vai se juntar à insulina que estava disponível lá no sangue, viajando, voando, não conseguindo pegar ninguém. Ele pega o Glifage, a metformina. Só que a metformina, ela é safadinha. E aí, ela pega também a glicose. E aí a gente tem o quê? Nós temos aqui um triângulo amoroso que se dá muito bem, obrigado. Os três se ligam perfeitamente bem. Na verdade, os três se ligam não. A metformina se liga à insulina e à glicose. E aí a gente tem o quê? Um trisal. Esse trisal vai lá para a porta da balada, chega na membrana, celular e fala, escuta, e aí, não tô mais sozinho, né? A glicose falando, não tô mais sozinha, agora por falta de um eu tenho dois, que é a metformina e a insulina. E aí, o segurança da balada, ou seja, a membrana celular, deixa esse trisal, deixa esse trio maravilhoso entrar dentro da célula. O que a metformina faz? Ela solta a glicose, vai virar energia, e ela pega a insulina e vai lá fora captar outra glicose. E aí, o casal aqui é que virou o pegador da história, né? Os dois não se soltam mais, então a insulina com a metformina ficam lá aderidas, ficam lá ligadas, e aí eles saem para captar outra glicose. Captou outra glicose, entra na célula, solta a glicose lá, sai, pega outra e assim vai. E durante uma noite são feitas aí muitas orgias entre glicose, insulina e metformina. Por isso que a mulher com SOP, quando usa metformina, tende a sentir melhora nos sintomas. Nem todas sentem, mas tendem a sentir. Mas nós temos um problema aí. O que vai acontecer o dia que você parar de usar o Glifage, ou a metformina, ou o remédio que for? A partir do momento que esse Glifage, essa metformina, é demitida do cargo, ou a mulher pega, né, a sacanagem que ele tá fazendo, vai sobrar no seu sangue o quê? Uma glicose e uma insulina que não se juntam. E aí o problema todo vai voltar. Então volta o cansaço, volta a fadiga, volta todos os sintomas que você tinha, muitas vezes pior. Por quê? Não houve um tratamento para a causa do problema. Você ajustou somente o sintoma, né? O tratamento, né, que é a metformina ou o Glifage, ele serviu para ajustar ou para consertar o sintoma, que é o cansaço, a fadiga, a falta de energia. Mas ele não ajustou o quê? A dificuldade que a glicose e a insulina têm de se juntar entre si. Elas não podem viver em três. Elas têm que ser um casal. Então olha que maluco isso, você usa a metformina para você fazer com que glicose e insulina conversem, se entrosem e formem um casal. Porém, o papel da metformina tá fazendo com que você aumente essa sua desbiose, piore sua absorção nutricional, consequentemente você vai ter uma piora do quadro inflamatório do intestino e a consequência disso é a piora da resistência à insulina. Então, medicamento nenhum funciona se você não estiver fazendo o tratamento adequado, se você não estiver com a dieta adequada. Porém, não é só a dieta que trata a SOP. Não adianta você colocar 100% da sua energia focada na dieta, porque a dieta é só um dos pilares do tratamento da SOP. São 6 pilares que tratam a síndrome do ovário policístico, revertem as suas causas e, por consequência, te ajudam a se livrar dos sintomas. E a dieta é somente um deles.